Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho de auxílio acidente e auxílio doença. Você saberia dizer qual é a diferença entre o auxílio doença e o auxílio acidente? Em relação ao auxílio doença acidentário, já que os nomes desses benefícios eles são tão parecidos. Na verdade, é importante a gente esclarecer que esses três benefícios eles possuem características e requisitos diferentes. Infelizmente, ninguém está livre de alguma adversidade e qualquer um de nós pode vir a precisar de algum desses benefícios a qualquer momento. Então, por isso, entender como funciona cada um deles, é fundamental quando uma situação inesperada acontece. A principal diferença entre o auxílio-doença e o auxílio-acidente está no objetivo de cada benefício. Enquanto que o auxílio-doença ele é devido em razão de uma incapacidade temporária para o trabalho, o auxílio-acidente ele é um benefício indenizatório devido ao segurado quando ele não se recupera totalmente de uma doença ocupacional ou acidente e ele fica com sequelas permanentes que reduzem a sua capacidade para o trabalho. Bom, como é possível verificar, esses dois benefícios eles têm propósitos diferentes. Então, por isso, eu vou explicar os requisitos e como cada um deles funciona. Bom, como é que funciona o auxílio-doença? O auxílio-doença ele é um benefício destinado aos segurados que estejam incapacitados temporariamente para o trabalho, seja por motivo de doença ou acidente de qualquer natureza. Esse benefício se divide em dois, previdenciário e acidentário. Auxílio-doença previdenciário, ele ocorre quando o motivo desse afastamento, desse segurado, é uma doença ou lesão que não tem relação com o trabalho. O auxílio-doença acidentário, ele é devido ao trabalhador que sofra um acidente ou tem uma doença ocupacional, ficando assim incapacitado de realizar suas atividades laborais por um período de tempo. Então, essa modalidade de auxílio-doença é a que mais gera confusão, devido ao nome ser semelhante ao auxílio-acidente. Bom, quem tem direito de solicitar esse benefício? Para ter direito a esse benefício, o segurado ele deve cumprir 3 requisitos. Carência de 12 meses, ou seja, ter pelo menos 12 meses de contribuição, qualidade de segurado e estar temporariamente incapacitado para o trabalho e ter a documentação médica que comprove a situação. Fique atento. Com relação aos requisitos, no caso do auxílio doença acidentário, não é exigido período de carência. Bom, e como é que funciona o auxílio acidente? Quando falamos em auxílio acidente, a primeira coisa que precisamos entender é que esse benefício é de caráter indenizatório. Então, o segurado, ele poderá receber esse benefício quando, após sofrer algum acidente ou for acometido de uma doença ocupacional, não apresentar recuperação total e ficar com sequelas permanentes devido ao incidente. Então, dessa forma, ficando com sua capacidade laboral reduzida.
Geralmente, o auxílio-acidente é concedido após o auxílio-doença. O auxílio-acidente será pago até o segurado se aposentar ou falecer, desde que as condições que o levaram a receber esse benefício se mantenham. Bom, importante lembrar que o direito ao auxílio-acidente também é analisado através de perícia médica do INSS. Bom, e quem tem direito a solicitar auxílio-acidente? Para você poder solicitar o benefício, precisa seguir alguns requisitos. Estar na qualidade de segurado na época do acidente, ter sofrido um acidente ou acometido por doença ocupacional, ter redução parcial da capacidade de trabalho. Não é necessário ter a carência no caso de auxílio-acidente. Então, os segurados que têm direito a receber esse benefício são o segurado empregado urbano, rural, o empregado doméstico para acidentes ocorridos a partir de 1/6/2015, o trabalhador avulso e segurado especial, o trabalhador rural. O contribuinte individual e o facultativo, eles não têm direito ao auxílio-acidente. Bom, é possível trabalhar enquanto recebe o benefício? No caso do auxílio-doença, seja comum ou acidentário, o segurado não poderá trabalhar enquanto estiver recebendo o benefício. Isso porque o auxílio-doença se destina ao segurado que está incapacitado temporariamente para realizar suas atividades laborais. Logo, não é possível você trabalhar e receber esse benefício ao mesmo tempo. Já o auxílio-acidente, por ser de caráter indenizatório, não tem restrições quanto a essa questão. Então, dessa forma, o segurado não fica impedido de continuar trabalhando enquanto recebe o auxílio-acidente, inclusive de carteira assinada. Bom, qual é a data de início de cada benefício? O auxílio-doença comum ou acidentário, ele é devido ao segurado empregado a partir do 16º dia de afastamento do trabalho. Os 15 primeiros dias de afastamento, eles são pagos pelo empregador. Ou a partir da data do requerimento, se esse for realizado mais de 30 dias após o afastamento. Em caso de empregado doméstico, trabalhador avulso, segurado especial, contribuinte individual, facultativo, o benefício é devido a partir da data do início da incapacidade, salvo se o requerimento for feito após ultrapassar 30 dias do início da incapacidade, quando então o benefício será pago a partir do requerimento. Já o auxílio-acidente será concedido a partir do dia seguinte ao término do auxílio-doença, se comprovado que a capacidade laborativa do segurado ficou reduzida. Bom, se o pedido de auxílio-acidente não for precedido do auxílio-doença, a data de início será a data do requerimento no INSS. Bom, e qual o valor de cada um desses benefícios? O valor do auxílio-doença corresponde a 91% do salário de benefício limitado ao valor da média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição. Já o valor do auxílio-acidente equivale a 50% do valor da aposentadoria por invalidez, a que o segurado teria direito caso viesse a ser aposentado por esse benefício. Bom, é possível receber esses dois benefícios ao mesmo tempo? Em regra, não. Não é possível o segurado receber esses dois benefícios ao mesmo tempo quando ambos se referem à mesma doença ou acidente. Agora,
Caso o segurado já esteja recebendo auxílio acidente em razão de alguma sequela e venha ficar incapacitado por outro motivo, em razão de alguma doença que adquiriu posteriormente, por exemplo, será possível receber os 2 benefícios ao mesmo tempo. No entanto, não é possível receber 2 auxílios acidentes. E também não é possível acumular o auxílio acidente com nenhuma aposentadoria. A acumulação de auxílio acidente com aposentadoria por tempo de contribuição somente é possível quando a lesão incapacitante que ensejou o auxílio acidente e o início do pagamento da aposentadoria tenham ocorrido antes da edição da Lei 9528 de 97, que alterou o artigo 86 da Lei 8213 de 91. Então, dessa forma, não é possível acumular nenhum desses benefícios com a aposentadoria por invalidez. Bom, quando esses benefícios deixam de ser pagos, a cessação do auxílio-doença acontecerá quando o segurado recuperar sua capacidade laboral, ou ainda, se a incapacidade persistir, o benefício poderá ser convertido em aposentadoria por invalidez. De acordo com a legislação vigente, no caso de auxílio-acidente, o segurado receberá o benefício até a véspera de qualquer aposentadoria ou a data do óbito. Aqui é preciso ficar claro que essa duração se dará na hipótese de que sejam mantidas as condições que geraram esse benefício. Agora, você já sabe as principais diferenças entre o auxílio-doença e o auxílio-acidente e pode entender em quais situações cada um deles poderá ser solicitado junto ao INSS. Bom, quando o motivo é uma incapacidade temporária do trabalhador, seja devido a doença ou acidente de qualquer natureza, o indicado é solicitar o auxílio-doença. Caso o segurado tenha ficado com alguma sequela devido a alguma doença ocupacional ou acidente que reduziu a sua capacidade laboral, é possível solicitar o auxílio-acidente. Entender como funciona cada benefício é fundamental na hora de você buscar seus direitos junto ao INSS. Bom, e quem tem hipertensão pode receber benefícios do INSS? Bom, a doença pode se tornar grave, implicando na rotina de trabalho do profissional. Então, por esse motivo, poderá haver alguma concessão. Bom, eu tenho hipertensão, eu posso receber auxílio-doença? Em alguns casos, podem haver exceções, já que a hipertensão poderá provocar outros problemas mais graves, como infarto, AVC, doença renal, uma doença renal crônica, alterações na visão, dentre outras. Então, nesses casos, é possível sim você requerer um benefício por incapacidade. Bom, e o auxílio-doença pode ser liberado para quem sofre de lesão por esforço repetitivo, LER? Bom, quem trabalha em banco, por exemplo, quando fica doente, pode solicitar o auxílio-doença do bancário, no INSS. Que é o auxílio-doença. Então, o bancário, ele atua em um ambiente onde enfrenta pressão, metas, longas jornadas de trabalho, cobranças demasiadas na busca por resultados. Então, não bastando esse cenário, ainda estão sujeitos ao desempenho de atividades com posturas inadequadas por longos períodos. Então, movimentos repetidos, ferramentas de trabalho impróprias, entre outras condições que não permitem um bom ambiente laboral. Então, o auxílio-doença é um benefício previdenciário que é devido aos segurados do INSS que estejam impossibilitados, como eu falei agora há pouco, de trabalhar de forma temporária por mais de 15 dias. Então, isso pode ocorrer em virtude de doença ou acidente de qualquer natureza.
Então, podemos pensar nesse auxílio como uma espécie de seguro que pode ser acionado quando não for possível realizar as atividades laborais por um determinado período. Então, como todo trabalhador, o bancário ele deve prezar pela sua saúde, tanto no ambiente laboral como fora dele, visto que a sobrecarga de atividades ela pode afetar a sua saúde física e mental. Então, trabalhar debilitado pode prejudicar a recuperação do bancário e ainda agravar um problema temporário, o tornando permanente. Então, por isso, se você é funcionário de banco, contribui para você, lógico que você contribui para a Previdência Social. Então, se você deseja solicitar o auxílio-doença, o primeiro passo é buscar ajuda médica. Dessa forma, haverá comprovação clínica da sua condição. Caso o auxílio seja concedido, será definido um prazo para esse afastamento. Bom, sabia que a síndrome do pânico pode também render o auxílio-doença e até mesmo a aposentadoria por invalidez, mas apenas se for comprovada a incapacidade de retorno ao trabalho. A síndrome do pânico, ela também permite que o trabalhador conte com o benefício do auxílio-doença. Então, em alguns casos, pode até mesmo render aposentadoria por invalidez. Então, a apresentação de toda a documentação médica somada à perícia médica será o fator para decisão se o benefício será auxílio-doença ou outro recurso. Então, a síndrome do pânico, ela deixa sérias consequências para o trabalhador lidar. Entre os sintomas, há a exaustão emocional, a sensação de incapacidade em várias situações, além da baixa autoestima e do medo constante. Então, vários outros indícios eles podem estar associados. Todo profissional que apresentar qualquer um desses sinais deve procurar ajuda com psicólogos ou terapeutas para seguir com o devido acompanhamento. Em casos mais graves, os trabalhadores eles podem sentir sensações semelhantes a taquicardia, náuseas e até dores no peito. Então, é por essas razões que essas pessoas diagnosticadas com a síndrome podem ficar afastadas por um período pelo auxílio-doença ou até mesmo adquirirem a aposentadoria por invalidez em casos mais graves. Então, o auxílio por incapacidade temporária, o que era chamado de auxílio-doença, que eu vou falando devagar para vocês acostumarem com essa alteração, né? Então, esse auxílio alterou uma das regras e desde que o final de agosto desse ano, alguns segurados podem solicitar o benefício sem ter que ir à perícia médica. Então, qual é a nova regra? O governo federal, ele publicou uma medida provisória no dia 25 de agosto, que foi convertida em lei em 5 de setembro de 2022, que permite a concessão do benefício sem perícia. Todavia, a regra não vale para todos. A mudança é apenas para o auxílio por incapacidade comum. Então, como é que você vai pedir o auxílio por incapacidade temporária? A perícia pode ser agendada pelo site Meu INSS ou pelo aplicativo do mesmo nome. Aperte em Agendar Perícia, escolha a opção Perícia Inicial e depois você selecionar Clique em. Aí você vai continuar, informar os dados do contato, responda as perguntas sobre o documento médico a ser anexado e anexe os documentos de identificação e laudo médico. Ao digitar o CEP da localidade, aparecerão as unidades de atendimento mais próximas. Selecione uma agência e clique em Avançar. Quando houver a possibilidade de pedir a análise de documentos sem perícia, o segurado será direcionado para a tela de escolha o local de recebimento de seu pagamento e o pedido é finalizado.
Como tirar dúvidas sobre o auxílio? Para tirar as dúvidas com o INSS, basta ligar para o telefone 135 que está disponível de segunda a sábado, no horário de 7 às 22. O que é necessário para análise documental? Nome completo, do requerente, data de emissão do documento, que não pode ser maior do que 30 dias da data de entrada do requerimento, informações sobre a doença ou CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, assinatura e carimbo do profissional, que é um médico com o registro do Conselho de Classe, data de início e prazo estimado do afastamento. E aí, com isso, você pode solicitar o benefício. Então, tome muito cuidado, principalmente com documento médico, porque você tem que comprovar aquilo que você está alegando. Não adianta eu pedir esse auxílio com um documento que faz 3 anos que eu fiz esse laudo médico. Não, tem que ser um laudo atual, de preferência exames com data atualizada. Não adianta, porque também muita gente pede o benefício, depois se queixa, não, eu não consigo, mas também você leva um laudo muito antigo, é lógico que eles vão negar. Eles partem do princípio que todo mundo quer enganar, que todo mundo tá fraudando o INSS. Então, a análise de documentos ela é bem rígida. Então, você precisa tomar cuidado. E a mesma coisa vale para quem vai passar pelo pente fino. Então, se você recebe o benefício por incapacidade, é bom você ter um laudo atualizado do seu médico, você ter as receitas dos remédios que você toma. Isso tudo é muito importante para você apresentar no dia que você for chamado na perícia. Isso para quem está passando pelo pente fino, que a gente sabe que já está ocorrendo. Então, são cuidados de quem recebe o benefício que, se não forem tomados, pode acarretar o quê? No corte do benefício, ou se você está buscando o benefício, você acaba levando uma negativa justamente por apresentar uma documentação mais antiga. Então, tem que ser tudo muito recente para que você possa fazer jus a esse benefício. E aí, o que acontece? Não consigo, Tatiana, eu entrei, eu já pedi, eu já juntei a documentação médica, não consigo de jeito nenhum. Entre com uma ação na justiça, porque nesse caso eu entendo que não adianta você ficar batendo na mesma tecla, você entrar com recurso por benefício, por esse tipo de benefício. O que acontece? O perito vai ser baseado na perícia, e aí eles não vão contra o perito deles. Então, acaba que você vai ter outra negativa. Então, nesses casos, eu Tatiana, aconselho a entrar logo na justiça. Bom, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.